Olá, estamos nesses vídeos fazendo uma síntese de conceitos de gestão da qualidade aplicado à indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação dos empreendimentos. Estamos falando de controle de processos. Nessa parte final do vídeo nós vamos fazer como que uma síntese dos conceitos sobre controle de processos que nós vimos nos vários vídeos anteriores. O primeiro aspecto que nós vimos é que controle de processos está focado em processos específicos que vão ser previamente selecionados pela empresa. Dentro do conceito que, por exemplo, a ISO 9001 apresenta, eu defino o processo como uma série de atividades ou uma sequência de atividades ordenadas que vão transformar entradas em saídas. Vendo isso sobre uma outra forma e falando de uma maneira genérica, a gente costuma falar dos fatores de manufatura e produção que podem ser aplicados a qualquer sistema de produção, como por exemplo a indústria seriada ou aplicada à construção civil. Então falamos de matérias-primas, de insumos, de equipamentos, de sistemas de medição e controle inerentes aos processos, de condições ambientais específicas de operação para uma certa produção, da mão de obra que vai ser utilizada, e falando mão de obra no sentido amplo, estamos falando de operários, estamos falando de engenharia, estamos falando das pessoas que conduzem os processos. E depois um certo procedimento de execução. O que nós tínhamos visto é que controlar um processo, no fundo, é avaliar se o resultado do processo está dentro de uma faixa de variação que eu considere oportuno. Por isso que eu falo de características de qualidade, que são aqueles itens que eu vou medir ao final de processo e ver se eles estando dentro de uma faixa de variação que eu considero aceitável, eu vou afirmar que esse processo está sob controle. Essas características de qualidade traduzidas em valores numéricos ou parâmetros qualitativos e uma forma de medição estabelecem os itens de controle. Portanto, os itens de controle são a especificação prática, o valor que vai ter que ser obtido, a faixa de variação aceitável, a forma como eu vou medir das características de qualidade. Eu digo que um processo está sob controle quando os itens de controle estão sob controle, vamos dizer assim, dentro dessa faixa de variação que eu considero aceitável. Portanto, eu tenho uma série de expectativas do cliente, elas vão ser desdobradas no projeto do produto. O projeto do produto implica em definir o processo de execução desse produto. Eu vou definir características de qualidade, que no fundo são o desdobramento das noções de qualidade para esse produto, para o resultado desse processo. E eu vou avaliar essas características de qualidade por meio de itens de controle. Reforçando o que eu disse antes, quando eu digo que os itens de controle estão dentro de uma faixa de variação que nós consideremos aceitável, nós podemos dizer que o processo está sob controle. Portanto, os de controle definem qualitativamente ou quantitativamente as características de qualidade do produto terminado. Para saber se o resultado de um processo tem qualidade, então eu preciso medir os meus itens de controle. Os problemas são resultantes de itens de controle que não estão sendo respeitados. Agora, voltando a essa figura, nós vimos que também que durante o processo de produção, eu tenho uma série de fatores que estão aí genericamente identificados com esses 6M da figura, que são os fatores de qualidade do processo, ou seja, são aqueles parâmetros que eu tenho que acompanhar, monitorar durante o processo para garantir o resultado dele. No fundo, a variação desses fatores é que vai ser responsável pela variação do resultado do processo. Esses fatores considerados conceitualmente são chamados fatores de qualidade. E quando eu pego um fator de qualidade, especifico um valor, a condição que ele tem que ter durante o processo para que eu tenha o resultado esperado, eu chamo isso de item de verificação. Voltando ao exemplo que nós dávamos nos vídeos anteriores, se meu processo de produção é a execução de uma alvenaria de vedação, eu vou ter lá como item de controle da alvenaria, por exemplo, o prumo, o esquadro, a espessura das juntas, o encunhamento. São resultados que eu meço no final do processo, itens de controle. Agora, o item de controle eu meço no final. Para mim saber se eu estou, entre aspas, usando uma expressão um pouco acadêmica, fazendo as coisas direitinho,
eu tenho que monitorar os meus itens de verificação. São aqueles fatores que eu vou acompanhar durante o processo, como, por exemplo, a dimensão do bloco, verificar a marcação da primeira fiada, a cada tantas fiadas verificar o posicionamento, ou utilizar um escantilhão e verificar se eu estou utilizando corretamente. Ou seja, são aqueles fatores que eu vou controlar durante o processo e que garantem os itens de verificação. Portanto, os itens de verificação definem quantitativamente parâmetros que eu vou controlar, vou medir, vou monitorar durante o processo e que influenciam nos itens de controle que eu vou medir no final. As causas de variação nos itens de controle, repetindo o que já havia sido dito antes, eu vou buscar nos itens de verificação. Por isso que a gente usa esse trocadilho, uma brincadeira, vamos dizer assim. Eu verifico os itens de controle, no final eu verifico se eles estão sendo atendidos ou não, e eu controlo os meus itens de verificação. Vimos que eu tenho então uma sequência de processos, melhor dizendo, uma sequência de passos para a implementação da rotina. A rotina para mim aqui é sinônimo de controle de processo. Muitas empresas falam em gerenciamento da rotina. Então eu vou definir quais são os meus processos críticos, já havíamos visto isso. Definir quais são as características de qualidade que eu vou medir ao final do processo. Desdobrar essas características em itens de controle, portanto definir como esses itens vão ser medidos e qual o valor desses itens e a faixa de variação aceitável para eles. Definir o conjunto de atividades do meu processo. Definir meus itens de verificação, ou seja, aqueles parâmetros que eu vou monitorar, controlar durante a execução do processo. Estabelecer responsabilidade, quem faz o que ao longo de todo esse processo de produção e controle e sintetizar todos esses aspectos num procedimento operacional. Por que é importante eu ter um procedimento operacional? Esse é o avanço que nós vamos fazer agora nesse vídeo. Quer dizer, um padrão, como as pessoas chamam, o procedimento operacional padrão, ele é importante sob vários aspectos. O primeiro deles é o fato de que, se eu não procuro fazer as coisas de uma mesma forma, eu vou ter uma grande variabilidade dos resultados. Então, o padrão, se ele é bem executado e bem empregado, ele permite que eu faça as coisas da mesma forma para chegar ao mesmo resultado. Portanto, ele reduz a variabilidade dos processos. Segundo ponto é de que, de alguma forma, o padrão representa um domínio tecnológico que a empresa tem sobre o processo. Na medida que ele explicita como as coisas vão ser feitas, ele permite que o conhecimento seja disseminado. Vamos imaginar uma tarefa que seja do conhecimento de muito poucas pessoas. Na medida que ela é explicitada, a forma de fazer explicitada, esse conhecimento passa a ser patrimônio da empresa. Importante destacar que existe uma série de condições para que o padrão seja efetivamente um instrumento positivo de controle de processos. Primeiro, eu tenho que ter em mente que ele não substitui o conhecimento, o know-how, a expertise das pessoas. A gente falava ali que ele ajuda a disseminar o conhecimento, é uma forma de a empresa aprimorar-se e apropriar-se do conhecimento, mas isso é relativo. Eu não vou conseguir definir exatamente todas as condições de operação de um processo, portanto, raramente eu vou substituir completamente a expertise, o treinamento, a capacitação e até mesmo, em alguns casos, a capacidade de improvisação das pessoas frente a situações que não estavam previstas no padrão. Segundo lugar, eu tenho que ter em conta de que eu devo padronizar apenas atividades críticas, aquelas atividades que naturalmente têm uma alta variabilidade ou têm um impacto muito grande na qualidade do produto, ou se elas saírem fora de controle, tem um custo muito alto, essas sim que vão ser objeto de padronização. Terceiro, que o padrão não pode ser um trilho, no sentido de que é tão, entre aspas, bitolado, usando uma expressão um pouco acadêmica, que as pessoas não têm um mínimo de margem de manobra. Ele tem que ser mais uma trilha, no sentido de referenciar como as coisas estão sendo feitas, e aí sim, para aqueles parâmetros que são extremamente importantes e que não podem variar, aí eu vou definir o trilhozinho dentro da trilha. Mas eu não devo engessar as pessoas, e sim dar um norte, e aí vai vir a expertise, o bom senso, a experiência
das empresas e das pessoas para construir um padrão que tem esse equilíbrio, vamos dizer assim. E por último, o padrão tem que estar explicitado, descrito numa forma de informação que seja acessível às pessoas. Se for um padrão escrito, a linguagem tem que ser uma linguagem que as pessoas que vão utilizar entendam, mas um padrão pode ser apresentado de uma maneira gráfica, pode ser apresentado por meio de um vídeo, enfim, ele tem que traduzir a forma, ele tem que ser traduzido de uma forma que as pessoas tenham capacidade de entendê-lo. Uma vez que eu implementei a rotina está associada a um passo adicional que é o que a gente chama de controle efetivo dos processos. Ou seja, se vocês olham essa figura, eu tenho lá um determinado processo, esse processo tem características de qualidade, desdobra essas características de qualidade em itens de controle, vou monitorando os itens de controle. Se o processo está estável, ou seja, está dentro de uma faixa de variação aceitável e ao mesmo tempo essa faixa está dentro dos limites previstos, porque entre aspas eu poderia ter uma faixa de variação em si aceitável, mas deslocada do valor meta. Então, assumindo que eu tenho uma variação aceitável e dentro dos limites, eu aceito o processo e continuo trabalhando. No fundo, nós estamos girando aqui o famoso ciclo PDCA. Eu planejei, executo, verifico, e se eu estou cumprindo com o resultado, ou seja, atendendo os itens de controle, eu continuo verificando e cumprindo, aceito o processo. Agora, se o processo sai fora de controle, entenda-se, os itens de controle estão saindo fora dos limites que eu tinha estabelecido para eles, então eu vou ter que atuar sobre o processo. Alguma coisa aconteceu com os itens de verificação, como nós havíamos visto isso antes. Então eu tenho que voltar sobre o processo, desenvolver um procedimento de análise, identificar a causa fundamental dos problemas. O problema pode ser, por exemplo, desrespeito a parâmetros que eu estabeleci para os itens de verificação. Pode ser que eu não esteja cumprindo o processo como eu tinha estabelecido, o processo até está correto, mas eu não fiz da forma como deveria fazer. Então as pessoas não estão cumprindo com o padrão. Pode ser que tenham mudado condições de operação e eu precise alterar a forma como eu executo o processo. Então, eventualmente, eu vou corrigir no sentido de voltar os itens de verificação para os valores que eu tinha estabelecido para eles, ou eventualmente, porque mudaram as condições de operação, eu vou fazer uma alteração na forma como eu executo o processo, modificar valores, por exemplo, dos itens de verificação, e nesse caso eu vou fazer uma revisão dos padrões. O importante é deixar claro, então, que a gente simplesmente não mede o item de verificação, o item de controle e vai controlando o item de verificação. Quando um processo sai fora de controle, eu vou ter que agir sobre ele, bloqueando a causa fundamental dos problemas. Assim, eu tenho um efetivo controle dos meus processos. E eu tenho que chegar à causa fundamental mesmo. Não adianta eu, por exemplo, retrabalhar e fazer com que o item de controle volte ao estado normal se o processo continua instável. Então eu tenho que identificar realmente por que as coisas saíram de controle e por isso que a gente fala de chegar à causa fundamental dos problemas. Finalmente, a gente entende que sair fora de controle supõe uma certa continuidade desse descontrole, ou seja, um episódio isolado não necessariamente configura falta de controle do processo. Pode ter sido uma causa aleatória, uma desatenção momentânea da pessoa que executa o processo, uma condição de operação que momentaneamente saiu fora dos parâmetros normais. Então eu tenho que ter uma certa continuidade nos itens de controle estando fora de controle para que eu efetivamente tome uma ação de correção. A menos que o processo seja muito específico, sair fora do controle seja muito grave, aí eu vou então atuar imediatamente. Uma última forma de colocar as mesmas coisas está definida nessa sequência aí de trabalho. Eu defino as características de qualidade, defino como as características de qualidade vão ser medidas, itens de controle, itens de verificação, defino os padrões de qualidade, controlo a qualidade com relação aos padrões, ou seja, o que saiu em relação a como eu deveria fazer, bloqueio as causas dos problemas e
Quando os processos estão estáveis, eu posso, depois de um tempo aí, é objeto de outra análise, portanto de outro vídeo, eu posso introduzir melhorias contínuas nos processos. Só que as melhorias têm que ser implementadas na medida em que os processos estão sob controle. Se eu tento melhorar um processo que está fora de controle, essa melhoria dificilmente vai ser permanentemente incorporada aos processos.